Olá, tudo bem? Como vai? Cícero Gabriel, Inteligência e Novos Negócios da FFA. E hoje eu estou aqui para falar como gerar engajamento genuíno das pessoas na sua empresa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala de gestão, sempre existe uma metodologia nova, uma nova forma de trabalhar, uma nova sopa de letrinhas. Foi assim com 5S, com Lean, WMS, Indústria 4.0, MES, enfim. Existem inúmeras ferramentas, metodologias que a gente pode aplicar nas nossas empresas para melhorar o desempenho. Só que existe uma grande questão. Se essas metodologias forem bem aplicadas, elas efetivamente funcionam. No entanto, o que nós fazemos com frequência e que eu vejo nesses 20 anos de consultoria que eu presto em várias empresas em todo o Brasil, é uma clara inversão de prioridade. A gente acaba investindo em metodologias, em ferramentas, em formas de trabalhar sem fazer o dever de casa, sem fazer o que é básico. Seguindo as ondas dos memes ou brincadeiras que a gente faz com uma foto, tem até uma muito engraçada que fala um pouco sobre isso. E você pode trocar 5S por qualquer outra coisa, mas o fato não muda. O cliente é a prioridade. Eu já vi empresas investindo em treinamentos motivacionais para as equipes de vendas, sem efetivamente a equipe de vendas conhecer o que ela estava vendendo. Ou seja, a gente inverte colocando a motivação antes do conhecimento técnico, que situação ou problema ou dor do cliente ele resolve. Eu também já vi empresas investindo mais de R$1 milhão em sistemas de sequenciamento de produção APS, sem sequer ter uma ficha técnica adequada, um roteiro de produção adequado. Muitas vezes para ganhar o apoio do board, para ter essa metodologia dentro de casa, pagando por uma grife. E quando a gente fala em prioridades, uma das grandes prioridades para gerar desempenho e resultado do seu cliente são as pessoas engajadas com a estratégia e os resultados da empresa. Nós precisamos das pessoas conectadas com a estratégia, entendendo, lendo as necessidades do cliente, atuando em equipe. E aí nós temos 3 pontos básicos que a gente tem que resolver antes de querer partir para reinventar a roda e fazer o que as empresas de altíssimo desempenho fazem. Quais são esses 3 pontos? Primeiro, remuneração. Nós temos que ter uma remuneração adequada com o mercado. Isso você consegue fazer de uma forma simples, entendendo pesquisas de mercado que de repente a Love Mondays ou a própria Cata Online pode fornecer de empresas do teu mesmo porte, mesma região e inclusive do mesmo mercado. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, conforto físico. Ergonomia, ferramentas de tecnologia, ou seja, todas as ferramentas que nós fornecemos para os nossos colaboradores têm que estar adequadas à necessidade daquele colaborador para que ele performe bem. Iluminação, como eu falei, tecnologia, enfim, tudo isso tem que estar bem orquestrado. E o terceiro ponto é conforto psicológico. A gente não pode ter líderes surtando, uma política de intrigas, de fofoca. Isso acaba destruindo o conforto psicológico das pessoas e elas sempre estão ansiosas, estressadas e isso atrapalha demais o resultado. E o que eu vou te trazer aqui, além de toda a minha experiência de mais de 20 anos em consultoria, é também de um conceito de um livro, Change the Culture, Change the Game, onde a gente traz 4 pontos primordiais de uma cultura de alto desempenho que eu vou explorar ponto a ponto aqui para te ajudar a gerar engajamento genuíno na tua equipe. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ter bem claro é o enxergar. Parece bobo, mas nem sempre as estratégias da empresa estão claras para as pessoas. Tem vários líderes que eu conheço que não gostam ou não dão feedback para suas equipes, dizendo efetivamente o que está ok e o que não está ok. Então, o ponto principal aqui é nós termos uma cultura que traz esta abertura do canal de comunicação e a gente consegue tratar adultos como adultos, falando efetivamente coisas que têm que ser ditas de uma maneira franca, clara, mas também empática, abrindo, como eu falei, este canal de comunicação. Quando as pessoas conseguem efetivamente enxergar o que a empresa espera delas e elas têm essa aproximação com a liderança, dando feedback, fica muito mais simples a gente conseguir performar. O segundo ponto que nós temos aqui é o assimilar. O assimilar nada mais é do que a empresa e as pessoas terem culturas ou valores parecidos. Se uma pessoa vem trabalhar na tua empresa e ela não tem valores compatíveis com a tua empresa, e isso naturalmente a gente traz aqui gestão de pessoas, o RH que faz essa seleção, se esses valores não são compatíveis, com certeza nós teremos problemas de engajamento. Além disso, quando a gente fala em valores, não é nada daquilo que está colado na parede não, esquece isso.
Eu vejo muitas empresas que têm coisas coladas na parede e não fazem metade do que está escrito. Ou pior, fazem até o contrário dos valores, missão, visão que estão escritos lá. Não é isso que eu estou falando. São os valores que são experienciados e vividos no dia a dia. Esses valores são sempre expressados pelo topo da pirâmide e são permeados, capilarizados pelos líderes que trazem essa cultura no dia a dia. E quando uma empresa tem uma cultura ruim, por exemplo, permissiva, as pessoas que poderiam performar muito ou que têm alto desempenho acabam desanimando, porque elas percebem que as pessoas que não performam não são cobradas, não tem sanções, a gente não tem uma movimentação para fazer com que toda a empresa haja e tenha efetivamente desempenho maior. O mesmo acontece para outras coisas comportamentais, como fofocas, intrigas, como eu falei anteriormente, que se reflete no conforto psicológico das pessoas. Até eu que sou prestador de serviço, quando eu chego em projetos que as empresas têm uma cultura muito difícil de lidar, eu entrego o projeto o mais rápido possível para poder sair e não me contaminar com essa cultura. Tamanho essa questão de influenciar, inclusive em questões psicológicas, no nosso comportamento e efetivamente em como a gente enxerga as coisas dentro das empresas. Terceiro ponto que nós temos é o executar. Eu adoro apresentações em Canvas, Prezi, PowerPoint, elas são fantásticas. O problema é quando a gente enfeita demais a estratégia, enfeita demais o que tem que ser feito e não consegue executar. É muito melhor que você tenha uma estratégia num papel de pão que seja simples e clara para todos, que todos consigam executar, do que fazer planos mirabolantes que ninguém vai cumprir. Eu já falei aqui, mas não custa repetir. Planos que são fáceis de entender, são fáceis de executar. E aí tem uma coisa clássica que nunca sai de moda, que é o PDCA. Você ter metas e métricas para você planejar, acompanhar plano real na execução, analisar os indicadores e os paretos de desvios para identificar causas desses desvios e efetivamente agir sobre esses desvios para que você consiga fazer esse ciclo rodar. Isso é clássico, isso nunca sai de moda e com certeza vai te dar muito resultado. Quarto e último ponto, e não menos importante, é sempre ir além. Essa é uma lei imutável da prosperidade, já citada inclusive por Napoleão Hill, e não foge à regra aqui dentro do ambiente organizacional. Nós sempre temos que procurar entregar mais do que nos pedem. Mas como que eu vou entregar mais do que nos pedem se eu não sei qual é o padrão, qual é o standard? Não invente moda. Não vá querer colocar remuneração variável se você nem tem indicadores claros para mensurar o desempenho de uma área, de um departamento ou de pessoas específicas. Então você tem que trabalhar, como a gente falou desde o início do vídeo, trabalhe fazendo ponto a ponto, não coloque a carroça na frente dos bois. Se você não faz o básico que eu te citei até agora, que são aqueles 3 pontos lá do início do vídeo e o teu PDCA, volte 3 casas no jogo e faça o dever de casa. Com tudo isso que eu acabei de citar para você, desses 4 pontos, nós temos o seguinte: experiências geram nas pessoas crenças, crenças geram ações, ações geram resultados. Esse aqui é o grande ponto. Nós temos que institucionar esse momento, esse ambiente onde as pessoas têm essa abertura de canal, conseguem se expressar e aí elas com certeza vão ter muito mais resultado. E se você chegou até aqui, eu tenho uma única gentileza para te pedir. Por favor, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que ele pode ser útil. Isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que com certeza eu vou te responder. E se inscreva no canal, ative o sininho que você recebe toda semana os vídeos que nós estamos compartilhando com você. Eu te desejo muito sucesso, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.